Olá pessoal, hoje vou trazer um vídeo completamente diferente dos vídeos que eu costumo trazer aqui para o canal. Eu disse aqui há uns tempos, num vídeo, penso que numa tag do Booktube, que eu gosto muito de ver vídeos de discussão. Eu não costumo fazer nenhum, não é? Não tenho esse hábito. Então porque é que eu decidi fazer este vídeo? Eu não sei como é que vai ficar o título, vou tentar fazer, não fazer cortes, ok? O mínimo de cortes possível para a discussão ser fluida, ok? E então eu não sei que título é que vou dar ao vídeo, mas penso que será qualquer coisa como capítulos curtos, capítulos longos e o gosto pela leitura. Então, de onde é que isto vem? Vocês podem olhar para o título e ver o que é que ele quer. O que é que isto, qual é a pergunta? Capítulos curtos? Claro que prefiro capítulos curtos, mas não é essa a minha pergunta. Ok? Vamos então à discussão. Eu vi aqui há uns tempos um vídeo de um booktuber que eu até recomendo muitas vezes, que se chama Adam, e o canal dele chama-se Memento Mori, que foi inspirado num dos livros da Muriel Spark, um dos primeiros livros dela, que é uma escritora de mistério, assim, thrillers assim, dos anos 50, 60, por aí. E que se vocês quiserem saber mais alguma coisa, passem no canal da Mafalda, que eu penso que ela leu alguns contos dela mais recentemente. Adiante. Eu vi um vídeo então do Adam, mais recentemente, se vocês forem ao canal dele, há de ser um dos mais recentes, em que ele fala sobre as suas leituras correntes. E há uma coisa que vocês precisam de saber acerca do Adam. Ele é muito irreverente e ele foge completamente ao estereótipo do booktuber que nós conhecemos. E eu incluo-me nesse estereótipo. O Adam tem uma personalidade muito disruptiva, ele é muito sarcástico, ele é muito irónico e ele tem umas opiniões muito fortes que vão contra o estabelecido, okay? Aqui no Booktube. Portanto, é provável que vocês tenham uma opinião um bocadinho negativa dele ao princípio. E mesmo eu não tenho uma opinião ainda completamente formada. Como eu escrevi lá no comentário da Mafalda, do canal da Mafalda há uns tempos, eu não sei se o veneram ou se o desprezam. E desprezar é uma palavra um bocadinho forte, mas ele realmente tem um estilo completamente diferente. E isso eu admiro muito nele. Enfim, ele estava lá a falar das leituras dele e em 2 ou 3 frases ele disse uma coisa que me impressionou muito e que me deu então a ideia para fazer este vídeo de discussão. Que foi algo assim do género. Geralmente vocês veem muito no Booktube, em geral, as pessoas falarem muito bem de livros com capítulos curtos como se isso fosse um automático ponto positivo. E que o ponto que ele queria fazer nem era esse. O ponto que ele queria fazer era: parece que as pessoas têm uma aversão ao processo da leitura e o que realmente valorizam é a conclusão da leitura. E é esta a discussão que eu quero trazer aqui hoje. Será que é mesmo assim? E eu percebo o ponto de vista do Adam nesse ponto. Parece que existe uma pressão muito forte para terminarmos leituras. E não falamos muito no progresso das leituras, de como é que ela está a correr, no Booktube em geral. Ou seja, nós dizemos que livro vamos ler e depois falamos do livro que lemos, okay? Na nossa experiência final. E há uma coisa que eu admiro muito nestas pessoas como o Adam, que trazem coisas novas ao Booktube, como por exemplo a Mafalda, que fala muito do seu processo da leitura dos seus livros, e mesmo várias pessoas em vlogs e assim, que é então darem a importância necessária à progressão da leitura, não é? E então o que o Adam quis passar foi mesmo isso. Será que temos um ênfase muito grande nas conclusões das leituras e pouco no real processo, na real experiência que é ler? E por um lado, então por esse lado eu concordo que realmente existe essa pressão de ler muitos livros, de concluir muitos livros, e então quanto mais curtos forem os capítulos, mais fácil é a leitura. Aparentemente, não é? Ou geralmente é assim que funciona. Vocês têm várias, para além da pressão habitual que uma pessoa auto-impõe, não é? Vocês têm, por exemplo, a pressão do Goodreads, que não deixa de ser uma pressão auto-imposta, mas também uma pressão por todas as outras pessoas da comunidade que estão a ler. E quando nós não estamos a ler, sentimos-nos mal com isso. Pelo menos é o que acontece comigo e eu penso que aconteça com a maior parte das pessoas. Mas há um ponto em que eu não concordo com ele, que é esta valorização dos capítulos curtos, que é um ponto que eu acho fácil de explicar, que é, do ponto de vista fisiológico, o ser humano não evoluiu para ser um ser que passa o tempo a ler.
não é? Nós precisamos de pausas. Não é? Pausas fisiológicas, nem que seja para arejar a cabeça. E os capítulos curtos permitem-nos isso, não é? Essa liberdade de nós sentirmos que podemos parar a qualquer momento a nossa leitura. Eu não sei como é que funciona com vocês, mas eu acredito que vocês sejam muito parecidos comigo nesse aspecto e com a maior parte dos leitores, que é sentirem a necessidade de parar no fim de um capítulo. Não é? Se o fim do capítulo está ali, se existe uma divisão entre capítulos, é porque o escritor entendeu que naquele ponto poderia ser feita uma pausa. Isto porquê? Porque há mudança de cenário, mudança dos intervenientes da ação, pode haver um grande cliffhanger no capítulo anterior e no capítulo seguinte vocês têm a resolução desse cliffhanger, todas as explicações. Portanto, as pausas foram premeditadas, não é? Têm um sentido, têm uma razão de ser, têm lógica. Permitem ao leitor fazer uma pausa, porque a nossa profissão ainda não é ler, não é? Nem o ser humano está preparado para ler horas e horas e horas a fio. Embora conheça gente que realmente faça isso, e os meus parabéns, se conseguirem, eu não consigo. E então, tendemos todos a valorizar muito livros com capítulos curtos. E porquê é que eu também quis fazer esta discussão? Aqui há uns tempos eu falei, por exemplo, num livro do Gonçalo M. Tavares, em que vos mostrei a divisão de capítulos do livro dele, que se eu virar as páginas vocês notam que realmente estamos sempre a mudar de capítulo, não é? A cada 2 páginas, às vezes vira a página, estamos no novo capítulo. E mais recentemente, terminei um conto do Melville, que está até na TBR do Book Bingo, o Billy Budd. E o Billy Budd é uma narrativa com mais de 100 anos. E se eu virar as páginas, vocês notam que também tem capítulos mesmo muito curtinhos. Por acaso agora aqui, isto é porque a Relógio d'Água deu uma divisão diferente. Os capítulos são seguidos, mas existem mesmo vários capítulos e todos eles são muito curtinhos. Portanto, não é uma coisa nova da literatura moderna. Não. Se vocês pegarem num clássico do século XIX, é muito provável que os capítulos sejam curtos. Por exemplo, Conde de Monte Cristo. Por aí, mesmo ali os Três Mosqueteiros, que eu já dei uma vista de olhos, também é assim. Vários clássicos do século XIX são assim, e anteriores também, capítulos muito curtos. Portanto, eu gostava de ter a vossa opinião. O que é que vocês acham? Existe uma razão lógica para todos nós preferirmos capítulos curtos, não é? Porque eles nos dão então essa liberdade de nós pararmos no momento que nós realmente queremos, quando queremos, enquanto que o capítulo longo nós temos que fazer uma espécie de, pensar muito bem no tempo que vamos gastar a ler aquele capítulo e mentalizar-nos que durante 20, 30 minutos estamos ali com aquele livro e que não podemos parar em qualquer ponto, se nós sentirmos realmente essa pressão de terminar ou de fazer uma pausa no fim do capítulo. Portanto, digam-me o que é que vocês acham, se realmente enquanto comunidade temos este problema de forçar ou de pressionar de certa forma as pessoas a concluírem vários livros e dessa forma a escolherem livros com capítulos curtos para dar um grande andamento não é? No seu progresso de leitura geral, anual, ou se não, se realmente nós preferimos capítulos curtos, porque têm a lógica, não é? Enquanto seres que realmente precisam de espairecer e de fazer várias coisas diferentes e não estar todo o tempo a ler, que era se calhar o que muita gente queria, mas realmente não é possível, temos que ir à casa de banho no mínimo, não é? Portanto, digam-me, ok? Se o ponto que o Adam fez é válido, se vocês realmente sentem que existem muitas pessoas a falar quase como uma espécie de aversão ao progresso da leitura, à experiência da leitura em si, e que valorizam só o término do livro, ou se não. Okay? Qual é a vossa opinião neste tópico? E pronto, era o que eu gostava de falar hoje. Vejam então esse vídeo. Se eu o encontrar, eu penso que sim, que é fácil de encontrar porque foi um vídeo recente. Eu vou deixar cá em baixo com um minuto exato em que o Adam discute isto. E se vocês lerem os comentários no vídeo do Adam, vão perceber que ele conseguiu criar toda uma comunidade com uma personalidade muito parecida com a dele. Portanto, todas as pessoas dos comentários são muito irónicas e sarcásticas, não propriamente semelhantes às pessoas que seguem a nossa comunidade aqui em Portugal. Portanto, ele, através de um estilo completamente diferente, conseguiu alcançar uma audiência e um público que realmente gosta muito dele. E eu vejo sempre os vídeos dele. Aliás, aqui há uns tempos ele teve um projeto fantástico
absolutamente fantástico. Um projeto de ler toda a obra do Faulkner. Claro, sendo ele um booktuber completamente irreverente, que título é que ele arranjou para o projeto? What the fuck? Não é preciso dizer mais nada. Fantástico. Não é? E pronto, espero que tenham gostado da discussão. Vemo-nos então no próximo vídeo. Ok? Tchau, pessoal.